Irmãos, tradicionalmente, hoje é comemorado a Páscoa. E parece que quanto mais nós falamos, mais nós ensinamos, mais confundido o povo fica. Nós cristãos, não há na Bíblia nenhuma ordenança para nós comemorarmos a Páscoa, nem a Páscoa judaica e nem a Páscoa católica. Então eu quero que os irmãos essa noite prestem atenção, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Abra comigo Êxodo capítulo 12. Nós vamos entender o que de fato é a Páscoa e o que aconteceu. O evento de Páscoa nada tem a ver com chocolate ou com ovo. E isso, ovo com peixe ou com qualquer outra coisa. Peixe é bom. Isso é um acréscimo a posteriori. A Páscoa judaica, ela trata de um único evento da libertação histórica de Israel. E somente isso. Se nós voltarmos na história, começarmos lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai escolher um homem. Ele poderia escolher qualquer baiano, qualquer pernambucano, qualquer cearense, qualquer paraibano, mas ele escolheu ele não escolheu nenhum judeu. Ele escolheu um caldeu. E desse caldeu ele faz uma promessa. Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22, ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Que das entranhas dele, das entranhas de Abraão, sairia uma grande descendência. Irmão, presta atenção em mim aqui. Depois você vai ver, vai ficar gravadinho lá, você lá na sua casa, você pega com calma, com carinho e vai ponto a ponto. Presta atenção que na hora que você ver, você vai lembrar tudo que eu vou falar aqui. E se eu só queira caçar os versículos aí, se perder no fio do negócio aqui. Então presta atenção em mim e depois, lá na casa de vocês, repete o vídeo e vai estar lá tudo facilitado. Então Deus começa com um caldeu chamado Abrão, idólatra. Todo mundo sabe que Abrão é idólatra. Amém, meus irmãos? Amém. Josué capítulo 24. Desse idólatra que não conhecia Deus, só conhecia muito vagamente, ele ouve uma voz na sua mente: sai do meio da sua terra e do meio da sua parentela e vai para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar onde que é. Não sabia nem onde era, mas ele ouve essa voz e ele sai, e ele chega lá no Canaã. Agora, se você presta atenção que nos pequenos detalhes da mensagem, se você tiver tempo, Deus vai falar com cada um de nós essa noite. Aleluia. E ele faz a promessa: vai sair de ti uma grande nação, vou dar uma terra a essa grande nação, e todas as nações da terra serão abençoadas em ti, porque ele daria um descendente, que é o nosso Cristo, que Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Mas se você atentar lá no capítulo 15 de Gênesis, do versículo de número 13, olha o que Deus vai dizer. Mesmo antes de existir povo, nem povo judeu existia. Ele fala para Abraão o seguinte: então disse Abraão: sabes de certo que peregrino será a tua descendência em terra alheia. Ele já está falando lá do Egito. Quando Deus chama Abraão, ele já está falando: vocês vão ser peregrinos em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então o povo já devia saber disso aqui. O povo já devia saber que uma hora eles iam voltar, sair da terra da promissão. Voltando à história, então vem Isaac, vem Jacó, e aí Gênesis, eu não vou me lembrar o capítulo agora, o sonhador José começa a ter sonhos, em que ele vê, nos sonhos, ele vê os pais e os irmãos se prostrando diante dele. E os irmãos ficam
ficou meio bravo com aquilo, meio nervoso, por conta da roupa diferente dele, e decide vender esse menino. E esse menino vai para onde? Para onde esse menino vai, meus irmãos? Me ajude. Vai para o Egito. E chegando no Egito, ele vira um serviçal qualquer. De serviçal qualquer, ele vira um prisioneiro. E de um prisioneiro, ele vira o quê? Governador. Ele é o segundo no Egito. E dessa historinha toda, que os irmãos já conhecem muito bem, todo desenrolar, os irmãos vêm se encontrar com ele, e ele manda então buscar os pais. Quantas almas subiram, meus irmãos? Quantas almas subiram? Cadê os irmãos que dão glória a Deus? Quantas almas? 70 almas. 70 almas sobem para o Egito. Quantos anos Deus disse que eles ficariam lá? 400 anos. Irmão, 400 anos. Os primeiros anos foi uma bênção. Foi uma maravilha. Ninguém se preocupava com nada. Ninguém esquentava a cabeça com nada. E eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas quando o regente do período morre, entra outro regente. Aí esse regente fica assustado, porque o povo está crescendo que nem rato. E ele fica assustado. Se nós deixarmos, eles vão aqui tomar conta. Então vamos infligir trabalho forçado, pesado, que é para essa gente morrer e parar o crescimento. Irmão, quando a vida está boa, é natural que haja um relaxamento na nossa vida. Aí nós começamos a curtir a vida. Aí nós começamos a cuidar dos nossos negócios, dos nossos afazeres, porque a vida está boa. Oramos pouco, congregamos pouco, nos dedicamos pouco, porque está tudo bem. Mas diz a Bíblia que quando o chicote começou a estralar, alguém lembrou do Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, e começou a clamar. E lá no capítulo 13 diz que Deus ouviu e se lembrou do seu povo e levantou um homem para tirar o povo daquela servidão. Quantas pragas foi dada? 10. Quantas pragas? 20? Não, 10. Quantas, meus irmãos? 10. 10 pragas. Qual foi a última? Qual foi a última, meus irmãos? Oh, meus irmãos, isso é o fundamento da fé, pelo amor de Jesus. A morte dos primogênitos. Aí nasce a Páscoa judaica. Capítulo 12 agora comigo. Vamos entender o que é esse negócio chamado Páscoa. E qual sentido isso tem para a minha vida e para a sua vida. Qual é o sentido, qual é o significado da palavra Páscoa? Alguém leia o versículo 13 do capítulo 12. Passagem da escravidão para a liberdade. Sim, vamos por aqui. É aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estivermos descendo. Vamos ler devagarinho, pausadamente, respeitando o grupo, para a gente entender a leitura. 12 e 13. É aquele sangue que vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de... Parou aí. O significado da palavra Páscoa está exatamente aí. Passarei por cima. Passarei por cima quando eu ver o sangue na verga da porta ou no batente da porta, eu passarei por cima e o destruidor não ferirá o primogênito daquela casa. Versículo 23 do mesmo capítulo. Estamos só no capítulo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir
o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o significado da palavra Páscoa significa saltar sobre, pular, passar de largo, passar por cima. Por quê? Porque tinha o sangue do cordeiro no batente da porta. O destruidor não feriria ou não destruiria o primogênito que estava dentro daquela casa. Amém, meus irmãos? Aqui entendemos o que significa a palavra Páscoa. Passar por cima. E tudo que nós vamos ver aqui aponta para o sacrifício de Cristo. Qual é o propósito da Páscoa? Por que que Deus instituiu a Páscoa? Por que que Deus disse, olha, vocês vão fazer um rito que eu vou passar por cima, vou pular, vou saltar por cima, para que o destruidor não fira o primogênito. Versículo 42 do capítulo 12. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela vos tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Olha o propósito de Deus para o povo. Ele diz que esta noite se guardará o Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. A Páscoa judaica significa o livramento histórico do povo judeu da escravidão. Então Deus diz, vocês vão pegar um cordeiro, vamos chegar lá, vocês vão pegar um cordeirinho macho, sem defeito, vão pegar esse cordeirinho no 10º dia. E qual dia eles vão matar? Quem me ajuda? Eles tinham que pegar o bichinho no 10º dia, iriam matar no 14º dia. Irmão, tudo aqui tem sentido. Tudo aqui fala comigo. Tudo aqui fala com você. Amém? Vamos chegar lá. Então, para o judeu, até hoje, quando ele celebra a Páscoa, ele está relembrando desse evento histórico que Deus tirou o povo de Israel com mão forte da servidão do Egito. Agora, para os egípcios, o que significou a Páscoa? Versículo 12. Leia. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu estou dizendo a vocês que tudo que está sendo dito aqui, explicado aqui, aponta para Cristo. Para os egípcios, a Páscoa seria juízo. E para todos os filhos de Deus que estavam dentro de suas casas, significa livramento. Se Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, ele está dizendo que em Cristo não há livramento histórico para nós, mas há livramento salvífico, ou seja, em que nós seremos arrancados, tirados dessa terra para não sofrermos o juízo que virá sobre o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso é importante ficar dentro da casa, porque foi dada uma ordem. Fique dentro da casa, não saia de dentro da casa, fique dentro, porque se você sair, você vai sofrer o dano do juízo. Então, a Páscoa para o judeu é livramento da servidão. Para os egípcios é juízo. Então, nós que estamos em Cristo, estamos sendo livrados da ira vindoura. E qual que é a ordem de Paulo? Paulo vai dizer que nós temos que permanecer aonde? Em Cristo, para que o juízo de Deus não venha sobre nós, como virá sobre este mundo sem Deus. Amém, meus irmãos? Então, o ritual da Páscoa era uma celebração que também marca o início do calendário judaico. Nós vamos ver isso já já. A vítima do sacrifício tinha que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ser um cordeiro qualquer, não poderia ser uma fêmea, não poderia ter nenhum defeito. Tinha que ser um cordeiro perfeito para oferecer a vida pelos israelitas que lá estavam. Amém, meus queridos? Amém. Versículo 3 e 4.
interessante desse evento. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então, no dia 10 de Abib, ou Nissan, abril e março, no dia 10 eles tinham que tomar o cordeirinho e levar para dentro da casa e ficar com o bichinho lá durante 4 dias. E dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Isso falando da celebração da Páscoa. Falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Então a ordem era: pega o cordeiro no 10º dia, traga o cordeiro para dentro da casa, porque ninguém podia sair, nem eles, nem o cordeiro. Traga, e no 14º vocês vão assar. Não é para cozinhar, é para assar o cordeiro. E aqui, irmãos, nós temos sendo ser marcado o início do calendário judaico, porque nem isso eles tinham. Então, nesse evento, Deus tira o povo do Egito, Deus inicia o calendário e dá a eles uma ordem perpétua. Isso aqui eles deveriam celebrar todos os anos para trazer à memória aquilo que Deus fez por eles lá na terra do Egito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, nós acabamos de ler o versículo 1 e versículo 2, vamos ler o versículo 21 agora, do mesmo capítulo. Eu não tenho pressa não, porque eu preciso que você entenda o que é a Páscoa. E porque Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomais vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. É uma ordem. Eles deveriam fazer isso todos os anos. Qual é o elemento importante aqui do versículo 3 e versículo 4? O elemento importante aqui é a comunhão. A comunhão que deveria ter dentro da família, e até aqueles que eram desprovidos de condições seriam chamados para participar junto dessa festa, desta celebração. Amém, meus irmãos? Então é uma ordem. Quando Cristo celebra a última Páscoa, ele diz: fazei isto em memória de mim. Não mais a Páscoa, porque tudo se cumpriu nele, mas na Santa Ceia que ele diz, em que ele pega o pão da graça e dá aos seus discípulos, pega o vinho da graça e dá aos seus discípulos, diz: olha, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Irmãos, até que ele venha, nós temos que estar em Cristo, escondido em Cristo, como diz a Bíblia, e temos que estar em comunhão uns com os outros para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque não dá para ver Cristo, não dá para viver em Cristo, não dá para receber as bênçãos de Cristo se não houver comunhão. Se não houver comunhão entre nós aqui, irmãos, não dá para receber as bênçãos que ele tem reservada para nós. Então ele diz: olha, aquele que não tem, você chame e participe junto com você. Então, versículo 3 e 4 fala da comunhão. E no versículo 21 ele dá uma ordem, assim como Cristo deu uma ordem para nós: fazei isto em memória de mim, e traga na memória aquilo que eu fiz por vocês. E o que ele fez por nós não foi pouca coisa, como nós ouvimos a nossa irmã Kátia falar hoje aqui. Hoje está tudo muito fácil, hoje está tudo muito cômodo, mas anos atrás era tudo muito difícil e parecia que o povo tinha mais fé, parecia que o povo tinha mais ânimo, parecia que o povo tinha mais desejo, parecia que o povo tinha mais graça para servir ao Senhor. Mas, irmãos, se nós trouxermos a nossa memória aquilo que ele fez por mim e por você, já é o suficiente para nós servirmos a ele com todo louvor, com todo amor, com todo fervor, para a glória de Deus. Por que há tanto como irmão, eu li um livro nesse período todo. Eu li um livro, o autor chama-se Leonardo Ravenhill, e ele diz lá: por que tarde ao pleno avivamento? Esse livro foi escrito em 1959, mas parece que o autor estava escrevendo em 2023.
Porque o que ele fala lá na igreja de 1959 é a nossa igreja do século 21. Não mudou. Aquilo que ele falou lá atrás continua. Por que há mornidão? Por que há o esfriamento? Por que há o relaxamento? Por que há a falta de compromisso? Por que há essa situação frouxa espiritual que nós estamos vendo? Porque falta trazer à memória aquilo que Cristo fez por mim e por você. Se Cristo nos desse uma visão do inferno aberto, talvez nós despertaríamos. Mas não precisa disso. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Traga à memória aquilo que eu fiz por vocês, por amor e graça. Ele é a nossa Páscoa, porque Ele nos libertou. Ele nos libertou. Para onde que nós estávamos indo? Nós estávamos indo para a danação eterna. Mas Ele, por graça e por misericórdia, nos tirou da danação eterna e nos colocou na salvação em Cristo Jesus. Portanto, se você cair duro aqui agora, você sabe que você vai acordar com Ele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É por isso que crente não tem medo de morrer. Porque ele sabe, se ele fechar o olho, ele vai estar com o seu Criador para a glória de Deus. Porque ele permanece dentro da casa, ele permanece dentro de Cristo. Então, isso significa a Páscoa judaica, que ele marca o início do calendário judaico, em que ele tira o povo com mão forte da terra do Egito. O que o povo precisou fazer, irmãos, para sair do Egito? O que eles precisavam fazer? Me diz, me ajude. O que é que o povo precisou fazer para sair do Egito? Só isso. Obedecer. Ouvir o que Deus fala, o que a palavra diz. Se nós ouvimos, se nós obedecemos, então Ele nos livrará com mão forte. Aleluia. Por que tem muito crente perecendo? Por que tem muito crente derrotado? Por que tem muito crente que não tem mais alegria da salvação na alma? Por que tem muito crente que não tem prazer mais de louvar o Senhor? Não tem alegria mais de vir atrás do Senhor? Sabe por quê? Porque não ouve e não obedece a palavra de Deus. Não tem como ter vida aí. Só dá para ter vida aquele que ouve e aquele que obedece. Eles só precisaram obedecer. Qual que é? Celebre a Páscoa. No 10º dia pega o cordeiro. No 14º assa o bicho e come, e vocês vão ver o livramento. O destruidor vai passar, mas não vai tocar e nos seus filhos, nos seus primogênitos. Eles ouviram, obedeceram, e a bênção foi grande em nome de Jesus. Amém. Versículo 3 e 5 diz: tome, e aqui, irmãos, ele só está dando ordem. Isso aqui eu já expliquei. É para quebrar essa conversa fiada que Deus não dá ordem. Deus só sabe fazer da ordem. E quem tem juízo só sabe fazer obedecer. Aonde é que você vai ver na Bíblia Deus pedindo alguma? Irmão, ele dando ordem já está difícil. Você imagina se ele chegasse aqui: ô Luizinho, ô meu filho, faz isso aí, filho, pro papai, faz, dá para fazer? Não, ele dá ordem, ele manda, e quem tem juízo, obedece. Então a primeira ordem que ele dá: celebre a Páscoa. Segunda ordem: tome um cordeiro macho e sem defeito. Por que tinha que ser um cordeiro macho sem defeito? Porque já estava apontando para o cordeiro que diz João: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem perfeito, ser perfeito, que veio para salvar a mim e a você. Irmão, nós somos tão bom que nós não prestamos nem para ir para a cruz. De tão bom que nós somos. Precisou vir alguém perfeito, fora de nós, fora dessa realidade pecaminosa, para se oferecer como sacrifício, para morrer por mim e por você, para nos dar o direito de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. E tendo a certeza que daqui a pouco nós seremos levados para junto dele, em nome de Jesus. Então, segunda ordem: tome um cordeiro macho sem defeito. Terceira ordem: mata o bicho, versículo 7. Degola, e com sangue passe nos bater
batentes da porta. Irmãos, para onde é que está apontando? Está apontando para o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está apontando para o Cordeiro que foi imolado lá na cruz do Calvário, que não tinha culpa nenhuma, não tinha dor, não tinha pecado nenhum, mas ele foi lá e aspergiu o sangue dele sobre nós. É por isso que o diabo passa por você e não toca em você, porque o sangue do Cordeiro está em você. Amém, meus queridos? E é por isso que você tem que entrar aqui dando glória a Deus, aleluia, porque ele espargiu o sangue puro dele na sua vida. E o diabo passa por você, não toca em você, não chega perto de você, porque o sangue do Cordeiro está aí te livrando todo o santo dia e te garantindo a entrada nos céus de glória. Amém? Então, terceira ordem: passe o sangue do bicho no batente. Versículo 8 e 9, vamos ler. Capítulo 12, versículo 8 e 9. Alguém lê, por favor, rápido. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargas a comerão. Vamos lá, por partes iguais, como diria Jack. A terceira ordem, passa lá. Quarta ordem: deviam comer o cordeiro. Não era para comer cozido, não era para comer cru, mas era para comer assado, e não era para quebrar nenhum dos seus ossos. Era para comer o bicho inteiro, e o que sobrasse era para ser queimado. Versículo 9 agora. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e as fressuras. Todo cordeiro deveria ser assado por inteiro. Não poderia ser assado cozido, porque como é que você vai? A ordem é: não coma cozido. É para comer assado e não coma cru. Porque carne cru não é. Irmão, carne cru é bom de comer. Tem uns malucos que comem peixe cru, carne cru. Irmão, carne bom é carninha assada, né? Coisinha que você come ali gostoso. Não é para comer cru, porque não está bem assado, não está perfeito. Não é para comer cozido. Como é que você vai pegar uma ovelhinha e colocar? Naquela época não tinha, hoje tem. Você pega lá um tacho gigante, você coloca, você cozinha o bicho inteiro. Mas naquela época não tinha. Naquela época eles iam quebrar a ordem. Qual é a ordem? Não é para quebrar nenhum dos ossos do cordeiro, porque assim como o cordeiro não foi quebrado nem os ossos na crucificação, isso eu sei que os irmãos sabem, só vou lembrar os irmãos. Na crucificação, irmãos, não se escandaliza, é informação. É aqui, tá? É aqui que foi fincado o prego. Não é aqui. Porque aqui, se fincar o prego aqui, vai rasgar. Mas é aqui. Porque aqui tem as juntas aqui que segura mais. Então foi jogado o prego aqui. E quando o infeliz demorava muito para morrer, porque se sustentava pelo pé, qual era a ordem? Quebra as pernas do cara, ele vai relaxar e vai morrer asfixiado. Diz a Bíblia nos Salmos que as pernas do cordeiro não era para ser quebrada. As pernas do nosso Cristo não foi quebrada, porque ele não precisou que alguém o quebrasse as pernas para que ele oferecesse a vida dele de maneira forçada. Ele entregou a sua vida por inteiro por mim e por você. Por isso é para comer assado inteiro, porque assim como Cristo se ofereceu inteiro por mim e por você, o cordeiro também foi assado inteiro e oferecido pelo povo como substituto. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que ele foi para a cruz. Os seus ossos não foram quebrados, porque ele ofereceu a sua vida inteira por mim e por você. Isso te faz lembrar, isso te faz colocar na sua mente você não ser um ingrato miserável, você não ser um ingrato com o seu Criador, você não ser um tolo diante do seu Criador, mas você ser grato pelaquilo que Ele fez por você. Você ser grato
que você estava caminhando com uma perdição eterna, mas Ele com mão forte foi lá e te resgatou, e diz Paulo que nos colocou em regiões celestes, e hoje nós estamos aqui porque Ele morreu por mim e por você. Amém, meus irmãos? Então a ordem era, não é para comer cozido e nem cru, é para assar o bicho. Aleluia. A outra ordem que ele dá aí é para comer o quê? Ervas amargas. Por que comer ervas amargas aí, Deus dá ordem? Porque todas as vezes que um judeu celebra a Páscoa até o dia de hoje, e ele come ervas amargas, eles vão lembrar do sofrimento com que o povo sofreu lá no Egito. Porque nós precisamos de algo para nos lembrar, porque nós esquecemos fácil das coisas. Nós esquecemos fácil daquilo que fazem para nós. Então nós precisamos de algo para lembrar. Então Deus, olha, come ervas amargas para vocês lembrarem da onde eu tirei vocês e da vida que vocês tinham lá no Egito. É por isso, meus irmãos, que o Cristo diz: fazer isso em memória de mim, e lembre-se da onde foi que eu tirei você, da onde foi que eu arranquei você, da onde eu te coloquei hoje, aonde eu vou te levar. Porque quando nós nos aproximamos da ceia, nós nos lembramos de 3 momentos. Nós voltamos para o passado, quem eu era. Eu era um perdido, eu estava indo para o inferno. Quem eu sou hoje? Hoje eu sou filho de Deus, estou sendo preparado para ir para a glória. Então eu te levo para 3 momentos: passado, presente e futuro, que daqui a pouquinho vai acontecer, e nós vamos estar lá com o nosso Cristo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então coma a ervas amargas para lembrar daquilo que vocês passaram. Pães ázimos sem fermento. Por que eles tinham que comer pães? Isso está no versículo 8 e 9. Por que eles tinham que comer pães ázimos e com fermento? Porque a partida, irmão, ia ser rápida. A partida ia ser a qualquer momento. Não dava tempo de fermentar, não dava tempo de levedar. Então faça massa sem fermento, porque a partida ela vai ser rápida. Quando vocês menos esperar, eu vou estar tirando vocês dessa terra de servidão. Olha a quinta ordem, versículo 11. Alguém lê, verso 11. Assim, pois, ou comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Como é que eles deveriam comer? Em pé e prontos. Não era para comer sentado, não era para comer deitado, era para comer em pé e pronto, porque a qualquer momento eles sairiam da terra do Egito. Isso te lembra alguma coisa? Sim ou não? O que te lembra? Ele disse que eles deveriam estar prontos, porque a saída sairia a qualquer momento. Exato. Nós temos que estar prontos, porque nós vamos sair daqui a qualquer momento. Irmão, quem come sentado, quem come deitado, vai ficar vendo a vida. É para comer em pé, é para estar atento, é para estar pronto, porque a partida ela vai se dar a qualquer momento. Hoje riem da gente, hoje zombam da gente, hoje diz que nós somos um bando de tapado. Ai, povinho tonto, Jesus vai vir. Eu estou aqui já com quase 80 anos e não estou vendo nada. Eu vi isso na boca dele. O homem está pregando e ela chegou o homem. Que Jesus vem dar. Mas bem-aventurado aqueles que não veem a vinda do Senhor por tardia, mas esperam ela a qualquer momento para a glória de Deus. E só vai quem estiver pronto, quem tiver com os lombos cingidos, quem estiver comendo em pé, esperando a volta do Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? É para hoje, não é para amanhã. Tem que ser crente hoje, não é amanhã, nem depois, é agora. Porque você não sabe o dia, a hora que ele vai vir. Nós passamos 90 dias falando sobre isso, e dia 23 agora de abril, se não vier, pastor Elias Soares vai estar aqui falando sobre o estado eterno. O que nos espera na eternidade? Ele vai estar falando aqui. Então eu tenho que estar pronto agora, porque a saída pode se dar. Então Deus
E é para sair a passada larga, porque Deus irá à frente do seu povo a se comunicar a nossa mente também, em nome de Jesus. Sexta ordem, verso 14, verso 24. Alguém lê rapidinho, verso 14. E este dia vos será por memória. Ó, este dia vos será por memória. Vocês vão lembrar disso daqui o resto da vida de vocês. Quando vocês se lembrarem a Páscoa, vocês vão lembrar: foi Deus quem nos tirou da terra do Egito com mão forte. A única coisa que nós fizemos foi ouvir e obedecer, e Ele nos tirou. Continua. E celebrai-o-eis por festa ao Senhor. Irmão, é uma festa. Não é muito de tristeza, de alegria, de felicidade, porque é o Senhor que está tirando o povo com mão forte. Fazer isso em memória de mim. É uma festa que fazemos todos os filmes aqui tomar Santa Sé. É uma festa. É para virmos aqui com o coração alegre. Antigamente aqui na Luz Divina tinha a sessão do descarrego, que nós tínhamos que ficar aqui ouvindo os pecados dos outros. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber de nada. Se concerte com o seu Deus lá e me deixe participar daqui da ceia tranquilo em nome de Jesus, porque é uma festa, não é um de aborrecimento. O que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver que o irmão brigou com a sua esposa lá? O que eu tenho a ver? Eu estava lá? Eu participei? Você brigou? Se vire lá, se concerte lá, se ajeite lá, mas venha para cá celebrar a festa do Senhor. Eu não tenho nada a ver com o seu pecado. Não tenho nada a ver com nada. Eu tenho a ver que quando eu venho aqui, eu venho para celebrar, para festejar a vinda do Senhor e o sacrifício que Ele fez por mim e me deu a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Quem é você? Qual é o poder que Deus te deu, irmão? Qual é o maior poder que Deus deu ao ser humano? Não é o Espírito Santo. Abra em João capítulo 1, versículo 12 e leia. Vocês vão ver qual é o maior poder que Deus deu para o crente. Porque muitos pensam que o maior poder que Ele deu foi o Espírito Santo. Também, mas o maior é esse aí. Porque se esse aqui não se cumprir na sua vida, o poder do Espírito não vem na sua vida. João capítulo 1, versículo 12. Quer eu ler? Mas todos quantos o receberem, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse é o maior poder que você recebeu, meu irmão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que você é. Você é filho de Deus. Diz a Bíblia que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo, é filho da desobediência e é filho da ira vindoura. Mas nós somos filhos de Deus. Estamos aqui porque Ele e só Ele nos deu este poder de sermos filhos de Deus. É por isso, irmão, que foi cantado aqui o hino, que nós podemos passar o que passar, mas Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos levantar, porque nós somos filhos dEle, e Ele não quer ver os seus filhos prostrados, acabados, derrotados, mas Ele quer ver os seus filhos andando vitoriosos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que você é, filho de Deus. Então quando você vier para a ceia, venha celebrar uma festa, porque é uma festa que celebramos, que Ele se ofereceu, se deu, para que nós possamos fazer essa festa em nome de Jesus. Versículo 24 do mesmo capítulo. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. Não é isso que nós fazemos todos os meses quando vemos aqui? Guardamos isso, trazemos a nossa memória. Então o judeu, quando celebra todo o santo na Páscoa judaica, ele lembra da salvação histórica, irmãos. A ordem não é para nós celebrarmos a Páscoa, porque a nossa libertação ela não foi histórica. Nós celebramos, trazemos a memória, a Santa Ceia, trazemos a memória aquilo que Ele fez por nós, uma libertação espiritual, porque nos libertou das garras de Satanás e nos colocou em regiões celestes. É isso que nós temos que lembrar, é isso que nós temos que festejar. Nós não temos que pegar uma mesa aqui e trazer todos os
sangue que é entregue por vós. Esta é a nova aliança que eu faço contigo, porque tudo que nós estamos lendo aqui se cumpriu plenamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 22 e 27 ele diz: não saia das vossas casas, não bote o nariz para fora, porque se você botar o seu narizinho para fora, tu vai morrer. É para ficar dentro da casa, porque a hora que o anjo destruidor passar e ferir os primogênitos do Egito, você estará salvo, porque a verga, o sangue está na porta e o destruidor passará de largo. Irmão, Lucas capítulo 16, se eu não estiver falando memória, o capítulo 15. Quantos filhos pródigos nós temos ali? Quantos filhos pródigos nós temos ali? Quem falou 2? Quem? É 2, viu? Mas só se dá ênfase em 1. Mas são 2 filhos perdidos. Um que foi corajoso e disse: me dá tudo que é meu, me dá tudo a tua herança, me dá minha herança, me dá minha parte, eu quero ir embora. O outro foi mais covarde, já estava perdido faz tempo, que quando o outro volta, ele fala: mas eu estou aqui, o senhor nunca fez isso, já estava perdido dentro da casa. Quantas dracmas foram perdidas? Uma dracma. Aonde ela se perdeu? Dentro ou fora de casa? Dentro. Porque tem muita gente perdida dentro da casa, tem muita gente perdida dentro do corpo, tem muita gente que se perdeu dentro da igreja e nem se percebeu que está perdido, mas precisa cair na consciência e dizer: eu pequei contra os céus, eu pequei contra meu Pai, e recobrar e voltar a fazer a vontade de Deus e celebrar a ceia do Senhor com alegria, em nome de Jesus, meus irmãos, porque o nosso tempo é curto e é escasso. Não temos muito tempo como nós pensamos, não temos toda essa largueza de tempo como nós pensamos. Nosso tempo é curto e breve, portanto, vigiemos e trabalhemos e fiquemos dentro da casa, fiquemos em Cristo, como diz Paulo, para que quando as trombetas soar, nós possamos ouvir a última trombeta e ir para a glória em nome de Jesus. A Páscoa cristã, a última Páscoa, ela institui a Santa Ceia, e todos os elementos da Páscoa judaica são tirados, porque o Cordeiro de Deus está ali para entregar a sua vida por mim e por você. Ele diz: aqui é a nova aliança que eu faço com vocês. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que participar. Lembra, ou se lembre do que eu estou fazendo por cada um de vocês. Eu não estou livrando vocês somente da escravidão do Egito. Eu estou livrando vocês da perdição eterna e transportando vocês para a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O que Cristo fez por nós sobrepuja a Páscoa judaica. Então não posso voltar para trás. Eu tenho, como diz Paulo, olhar para o alvo e seguir adiante, porque o alvo está na minha frente. É lá que eu tenho que seguir, é lá que eu tenho que olhar. Por todas as vezes que eu venho aqui, eu lembro o que o Cordeiro fez por mim e fez por você. Abra em Mateus capítulo 26. Olha o que Jesus diz quando ele celebra a última Páscoa junto com os seus discípulos, e dali institui a Santa Ceia. Mateus capítulo 26, verso 27 a 28. Quem achou, leia, por favor, rapidinho, que o meu tempo está indo embora. Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Eu, tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Calma lá agora uma coisa aqui. Eu disse a vocês
que o judeu tinha que pegar o cordeiro no 10º dia, ou seja, no dia 10, jogar para dentro da casa, e só poderia ser morto no dia 14. 4 dias o cordeirinho tinha que ficar ali. Há muitos irmãos que leem e não entendem isso aí. Por que pegou o cordeiro, colocou dentro da casa e ficou o bichinho lá 4 dias? Muito simples. Porque, irmão, não existe sacrifício não doer na tua carne. Não existe sacrifício não te custar. Qual é o sacrifício? Ah, irmão, eu vou doar R$1 milhão. Amém, pode mandar para a conta que eu aceito. Mas o que é R$1 milhão para quem tem 500 milhões? Vai doer onde? Vai custar o quê? Agora, se eu só der assim para você, olha meu filho, fala o seguinte: dê 450 milhões e fique só com 50. Aí é sacrifício, que você cortou na carne. O cordeirinho tinha que ficar 4 dias para que houvesse uma ligação entre o cordeiro e a família, para que na hora da degola aquilo significasse um sacrifício para a família, porque se afeiçoaram ao bichinho, brincavam com o bichinho, até dormiam em cima do bichinho. Então pegou uma ligação com o bichinho. Então na hora de fazer a degola, toda a família sofreu, porque o bichinho ficou 4 dias com eles. O Cordeiro de Deus ficou 30 anos conosco. E quando se deu o seu sacrifício, muitas almas sentiram a partida e sentiram o sacrifício. Não existe sacrifício se não houver comunhão. É por isso que ele ficou 30 anos conosco. Assim como o Cordeiro ficou 4 dias, ele ficou 30 anos para ser o sacrifício verdadeiro, para entregar a sua vida por mim e por você que estamos aqui esta noite. E aí ele diz: pegue isto, porque isto agora é a nova aliança que faço no meu sangue. Continua a leitura. Leu só o 27, não é isso? 28. Já leram tudo, não? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verso 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba do novo convosco no reino de meu Pai. Irmão, a Páscoa judaica está ligada só a uma questão histórica: libertação do Egito. O que o Cristo institui aqui, a Santa Ceia do Senhor, ela tem uma realidade da nossa redenção. Redenção porque foi pago um alto preço. O hino que os irmãos cantam: foi pago um alto preço. Redenção: foi pago um alto preço por mim e por você. Graça porque nós não merecemos isso que Ele fez, mas Ele fez por amor a nós, por amor à minha alma, por amor à sua alma. Ele se entregou por mim e por você. E também fala de libertação, mas não libertação temporal, porque você pode viver uma vida inteirinha de sofrimento, de perseguição, mas quando você passar para o Senhor, quando Ele arrebatar a sua igreja, você vai ser liberto de tudo e qualquer tipo de situação. Então, quando Cristo chega e diz: este aqui é o Novo Testamento no meu sangue, no meu corpo, Ele diz: a redenção está sendo dada a vocês, a graça está sendo dada a vocês, e a liberdade em Cristo está sendo dada a vocês. Portanto, Paulo diz: não se escravize novamente, porque nós somos peritos. Ele nos liberta e nós nos escravizamos. Não fique escravo de você mesmo. Não fique escravo dos seus desejos, de suas vontades, dos cuidados desta vida. Não fique escravo, porque Ele já te libertou para você não ser escravo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, ele diz: isto é para vós um memorial. Todas as vezes que vocês fizerem isso, lembre-se do que eu fiz. Qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho do seu sofrimento? Qual é o tamanho do seu problema?
Coloca os pés da cruz, ele vai ficar no tamanho certo. Porque nenhum problema que eu possa passar, nenhum problema que você possa passar, foi maior da dor e do sofrimento que ele passou por mim e por você. Então, quando você quiser superar qualquer coisa na vida, coloque o seu problema nos pés da cruz, ele vai ficar do tamanho que ele deve ficar, e você vai se lembrar que o que ele fez, o que ele passou, foi maior do que o que você está passando. Amém, meus irmãos? A dor que eu sinto hoje não é maior do que a dor que ele sentiu. O sofrimento que eu estou passando hoje não é maior do que o sofrimento que ele passou por mim. Não é. A entrega que eu fiz não foi maior a entrega que ele fez por mim e por você. Então coloque o seu problema nos pés da cruz e não ande feito um derrotado. E não se deixe derrotar, porque na cruz de Cristo nós temos a libertação, salvação, graça e redenção para nossa alma. Aos pés da cruz nós encontramos força para continuar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Aos pés da cruz nós nos alegramos. Como diz Paulo, as momentâneas tribulações que vocês passam, não dá para se comparar ao peso de glória que você vai receber quando ele se revelar para a sua bendita igreja. Amém, meus irmãos? Então, faça isso em memória de mim. Vamos ler João capítulo 1 e versículo 29. Quando João o Batista, ele vê o cordeiro, olha só o que ele vai dizer em alta voz para todo mundo ouvir. Quem achou, leia. Esse é o cordeiro de Deus. Mas leia com força, que é para o inferno ouvir. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista, ele vê o cordeiro, ele diz: este aí não é aquele lá que vocês todos os anos matam e comem, porque aquele lá só faz lembrar da redenção histórica. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o seu pecado, para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, você tem que falar isso todo dia. Acordar e olhar. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que me perdoa todo santo dia. Eis o Cordeiro de Deus que me dá fôlego, que me dá ânimo para continuar servindo e louvando ao nome do Senhor. João diz: não é mais esse cordeiro aí que vocês matam, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha Hebreus, alguém lê Hebreus capítulo 9, versículo 12. O autor vai dizer: este é o sacrifício perfeito, porque a Páscoa todos os anos vocês têm que celebrar e trazer memória, mas o sacrifício de Cristo foi perfeito e uma única vez por todos nós. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez